Boa tarde a todos. Estamos começando aqui o nosso último bloco de palestras ao vivo na Feira Virtual Emprega, um evento que lançou o Emprega, 2 dias de muita interação, de muitos conteúdos, de muitas oportunidades e vagas. Eu estou aqui com a Lígia e com o Ian, da Companhia de Talentos, eles vão se apresentar depois. Queria dar as boas-vindas à Lígia, ao Ian e à Companhia de Talentos ao Emprega, dar boas-vindas a todos os participantes que estão aqui com a gente nesse final de dia, nessa penúltima palestra. Teremos uma palestra na sequência, às 5 horas, com a Ilus sobre logística, que também vai ser super interessante, então não percam essa oportunidade. E, Ligian, vocês têm sido fundamentais nessa parceria, a Companhia de Talentos tem nos apoiado em vários eventos com instituições que a gente fez nos últimos anos, e vocês têm sido muito importantes nesse início do Emprega. E vamos falar aqui sobre a carreira dos sonhos, que inclusive tem uma pesquisa que eu peço a todos que estão aqui para se mobilizarem e responderem, porque é uma pesquisa que inclusive serve de informação para a gente que trabalha com eventos, que trabalha com RH, saber o que vocês querem e trazer, por exemplo, para o Emprega, empresas que são relevantes e importantes para vocês. Então, não deixem de responder a pesquisa também. Bem-vinda, querida. Perfeito. Palavra é sua. Muito obrigada, perdão, fiquei emocionada aqui com essa introdução e agradecida pela oportunidade, Mark, porque é mesmo uma parceria que já vem de uns anos, né, da Companhia de Talentos com vocês. É um prazer estar aqui, eu espero que esse conteúdo seja relevante para vocês. A ideia é a gente trazer num bate-papo mesmo, alguns aspectos que estão sendo preponderantes na hora que as pessoas tomam decisões ou fazem escolhas pautadas nas suas carreiras. Então, a ideia é a gente conversar um pouco dessa pesquisa e trazer algumas reflexões, né, Ian? Estou com o meu parceiro aqui de trabalho. Se apresenta, Ian. Ian, deixa eu só fazer um aviso que é importante aqui, antes de você se apresentar. Pessoal, importante que vocês coloquem comentários, quem vocês são, qual é a formação de vocês no chat e façam as suas perguntas. O Ian vai estar acompanhando e a Lígia vai respondendo ao longo do bate-papo com vocês, tá? Não deixem de interagir. Gente, boa palestra. Valeu, Obrigada, Mike, Mark. muito obrigado também. E assim, é muito importante de fato ter essa parceria com vocês, porque a gente está com a pesquisa rodando e assim, nada melhor do que a gente estar num evento universitário, né, com uma pesquisa que fala sobre carreira. Então, a gente também está lá falando sobre carreira e também sobre a carreira, então a gente consegue de fato aliar, né, essas duas oportunidades muito grandes de o pessoal ir lá conhecer as vagas disponíveis, a educação e desenvolvimento gratuito e também responder a pesquisa e saber o que estão, né, prevendo para o seu futuro, né? Então, nos ajuda muito, né, ter essa conexão com vocês. Então, gente, sejam bem-vindos aqui para a nossa palestra de hoje. Eu sou Ian Brito, eu estou aqui na área de Employer Brand da CIA de Talento, junto com a Lígia, né? Então, a gente está aqui à frente de diversos programas e também da pesquisa de reduções. Então, né, fiquem à vontade, mandem perguntas aqui no chat que a gente vai poder ajudar vocês aqui durante a palestra, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Muito bem. Você quer fazer sua autodescrição, Ian? Não sei se tem. Faço sim, Acho que é a legal, gente... né? Eu vou voltar e Legal, fazer legal, também. legal. Eu sou um homem cis negro, né, que com cabelo black power para cima, né, estou com barbas e também uso um piercing aqui na sobrancelha, brincos no ouvido. Estou aqui num fundo, né, aqui da Cia de Talentos, né, um pouco neutro aqui com um vasinho e plantas verdes. E também uso um relógio no meu pulso esquerdo. Maravilha. Então, vou lá, vou me apresentar decentemente, passados os minutos iniciais da emoção, né? Eu sou Lígia Oliveira, sou especialista em carreira e employer branding aqui na Companhia de Talentos. Sou professora também pela ESPM, LinkedIn Top Voice, falo bastante sobre carreira, né? A carreira acontece dentro de um ambiente de trabalho, né? Mesmo que essa empresa do sonho seja a sua própria empresa. Então, não importa se você é um colaborador, né? Uma pessoa colaboradora ou uma pessoa empreendedora, esse conteúdo tem muito a ver com o seu momento, né? E reflexões individuais que vocês façam para a carreira. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho cabelo meio acobreado aqui, passando um pouco da altura dos ombros, estou usando uma blusa
branca e acessórios aqui dourados e um batom vinho, tá bom? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou começar compartilhando a minha tela para que a gente possa falar um pouco sobre carreira dos sonhos e reforçando o convite do Mark, querido, para que a gente possa contar aí com o apoio de vocês, né, a opinião de vocês. Aqui está no QR Code o link para que vocês possam responder a pesquisa. E o que é a carreira dos sonhos, né, gente? Carreira dos Sonhos é o maior estudo da Companhia de Talentos, que é uma empresa de educação para carreira, que existe há mais de 30 anos e promove aí, através dos seus projetos de seleção, de desenvolvimento, desde público jovem, né, para públicos de entrada, então como estagiários, recém-formados, trainees, profissionais já com experiência, até C-level, né, até diretoria, vice-presidência, CEOs também. Então, a gente, através dos projetos de seleção e de desenvolvimento, a gente promove educação para a carreira das pessoas. Estamos presentes, né, na América Latina e entregando projetos também globais e atendemos empresas de vários portes e segmentos. Se a gente ainda não se cruzou por aí, né, nós com vocês que estão nos assistindo, muito em breve a gente vai se cruzar em algum processo seletivo e eu desejo desde já que vocês tenham boa sorte passando por essas experiências com a gente. Bem, a Carreira dos Sonhos é uma pesquisa que visa dar voz às pessoas. Por quê? Através desse instrumento, dessa escuta que a gente faz com o mercado, né, de trabalho, as pessoas que estão começando na carreira ou pessoas que já têm muita experiência também, a gente visa mapear as expectativas e aspirações das pessoas quando o assunto é carreira, né? Então, assim, o que move as escolhas de vocês? Que mundo do trabalho é esse que vocês estão esperando encontrar quando entram numa oportunidade ou quando procuram, ainda antes, né, uma oportunidade de trabalho? No ano passado, a gente teve mais de 91 mil pessoas respondentes em todo o Brasil, e a gente sempre segmenta essa audiência em três audiências principais, aqui, três públicos. Jovens, que são estudantes e recém-formados, pessoas entre 18 e 26 anos. Média gestão, aqui a gente está falando de pessoas que são trainees, coordenadores, supervisores, até um cargo de gerência pleno aqui. E alta liderança, que são cargos de gerência sênior até C-level, até CEOs, tá bem? Então, essa é a riqueza dessa pesquisa, né? A gente olha para os respondentes no Brasil em diferentes momentos de vida e carreira, e a gente vai cruzando, né, as expectativas e as aspirações de carreira com tendências quando a gente fala em gestão de pessoas. E a gente observou no último ciclo um grande desafio aqui. As empresas se revisitando, repensando bastante sobre como otimizar os seus recursos, né, trazer uma força de trabalho que responda, né, às suas expectativas, às suas metas, né, às suas necessidades de performance. Então, a gente precisa, enquanto empresa, olhar muito para o controle de custos e investimentos e com os nossos recursos, mesmo que humanos, né, principalmente os humanos, aumentar a produtividade. Isso está fazendo com que as pessoas que trabalham componham uma força de trabalho exausta. E quando a gente olha para esse cenário todo, a gente tem duas vertentes, né? Uma de pessoas querendo exercer a possibilidade de escolha, liberdade para decidir o tipo de oportunidade de trabalho, o tipo de carreira que querem levar para suas vidas, e o fim do tamanho único, porque se antes, né, a gente olhava para o trabalho como algo que provia nosso sustento, né? Vou brincar aqui com vocês que pagavam os boletos, continua pagando, não é mesmo? Mas se antes a gente olhava com essa maior preocupação, a gente não pode mais, a gente tem visto, né, as pessoas não se limitando mais a ter esta prioridade, né, através do trabalho. É muito sobre conversar com os valores de cada pessoa, conversar com a rotina que querem para si, qualidade de vida, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? A gente pergunta nessa pesquisa o que importa na vida hoje para as pessoas, né, respondentes. E aí, quando a gente fala dessa pergunta, a gente deu aqui essas opções de resposta, né? Qualidade de vida, relacionamento familiar, segurança financeira, trabalho e carreira, impactar a sociedade e tempo de lazer. E aí, disparado, com mais da metade dos respondentes, a gente teve aqui com 56% das pessoas dizendo que qualidade de vida é o que mais importa hoje.
quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está comentando sobre a saúde física, mental e emocional. E o mais interessante de falar desse dado é que isso é igual, esses top 3 motivos aqui, é igual entre todos os públicos, jovens, média gestão e alta liderança. Por que que a gente gosta de falar isso aqui? É importante falar sobre isso. Porque antes havia uma crença de que o jovem é uma audiência mais sonhadora, né, mais idealista. Não. Todas as pessoas, independente da senioridade, do tempo de trabalho, né, das horas de voo, vamos dizer assim, todas as pessoas estão buscando e priorizando a qualidade de vida e também atende a todas as classes sociais e também aos grupos minorizados, né? Então, quando a gente olha os recortes étnico-racial, de diversidade funcional, LGBTQIAP+, a gente está falando de todas as audiências aqui. Isso chamou bastante a nossa atenção, porque se a gente olha para uma história curta, em 2016, quase 70% do público jovem dizia que o que mais importava era o sucesso profissional. Veja, de lá para cá muita coisa aconteceu, tivemos uma pandemia no meio do caminho, uma loucura para adaptar, né, nosso trabalho remoto, trabalho híbrido, enfim, né, muitos ajustes, adaptações, tanto por parte das empresas quanto por parte das pessoas colaboradoras. Uma questão importante aqui de saúde mental, permeando nossa rotina de trabalho, né, trazendo vários aspectos para serem cuidados, e por isso a priorização por parte das pessoas em relação à qualidade de vida. E pensando nesse pano de fundo, a gente tem 2 principais insights da pesquisa. A gente vai falar mais sobre eles, mas vamos começar sobre o empoderamento individual. Quando a gente fala do empoderamento individual, a gente está falando de um momento, né, de mundo em que a gente tem cada vez mais volatilidade, incerteza em relação ao futuro, né? Então, e o que vai acontecer com o trabalho? Novas tecnologias emergindo, inteligência artificial aos montes, né, de várias formas aqui, otimizando alguma rotina, mas também pondo em risco, né, trazendo para a mesa a discussão sobre a ameaça, né, em relação ao nosso preparo para o trabalho. Mas o fato é que, com tanta coisa acontecendo, essas incertezas, essas angústias, as pessoas começam a ficar um pouco mais reflexivas, né? Olhar para si e ficam questionando sobre as experiências de carreira e tentando priorizar situações e experiências que viabilizem que elas tenham mais autonomia, mais confiança e autoconfiança também, o controle sobre a sua vida. A gente falou, né, sobre a possibilidade de escolher e principalmente perceber que o seu valor está sendo reconhecido através da jornada, né? E quando a gente fala desse empoderamento individual, a gente vê 2 movimentos importantes também, que são eu no centro da vida, em que a gente se coloca mesmo, né, no centro da tomada de decisão, então a gente faz um mergulho em nós mesmos e começamos a refletir sobre o que faz a gente feliz, né? Então, é lógico que a gente precisa trabalhar acima de tudo, né? Os boletos estão aí, como a gente comentou no começo da conversa, mas é muito melhor quando a gente está num ambiente, numa oportunidade que permite que a gente tenha menos cisão, né, separação, que a gente consiga ser integral, né, tenha menos separação entre eu pessoa e eu profissional. Essa cisão não existe, na verdade, né? Então, a gente começa a pensar um pouco mais sobre como eu me coloco no centro a partir dessas escolhas de carreira, e o eu SA, em que acontece uma valorização da imagem profissional. Não é raro, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo aqui o nosso bate-papo têm visto em diferentes redes sociais, em especial no LinkedIn, as pessoas se posicionando, falando sobre as suas experiências de trabalho, o que tem sido bom e o que não tem sido tão bom assim também, né? É sobre isso, essa questão aqui do eu SA. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um post da Anitta no Twitter, em que ela fala que pode fazer qualquer coisa que quiser, que tem o poder de fazer acontecer tudo o que quer na sua vida. E que agradecer a ela mesma por ser forte, positiva e criativa, por passar pela grande quantidade de desafios pesados que a vida colocou em sua frente. Este é um exemplo clássico de como as pessoas têm se visto e têm olhado para trás, né, dado uma espiadinha ali no retrovisor e têm reconhecido muito mais essa trajetória, né? Então, a gente mora no Brasil, né? Estamos no Brasil. Então, automaticamente, isso já nos faz uma audiência
que tem que lidar com muitos desafios, né, para conseguir estudar, para conseguir acesso ao mercado de trabalho. Não é uma rotina simples e fácil de se levar. O fato é que agora a gente está olhando mais para isso e valorizando mais a nossa jornada e o nosso aprendizado. Tanto é verdade que a gente viu aqui que 77% dos jovens fizeram a autorreflexão de que estão satisfeitos, estão ok com o próprio desempenho profissional. 78% da média gestão e 76% da alta liderança também estão confortáveis com a forma com que estão performando, né, desempenhando suas funções. Então, as pessoas estão valorizando seus aprendizados, suas skills, né, suas habilidades desenvolvidas. Então, nesse cenário, as pessoas esperam que as empresas apoiem nesse empoderamento, que proporcionem as experiências que gerem autonomia, em que elas possam aprender, que tenham experiências que sejam mais relevantes na concepção das pessoas, né? Então, o trabalho sempre vai ter desafios, toda empresa tem problemas, né? Nós não somos alecrins dourados, né? A nossa não é exceção, mas o fato é que as pessoas têm buscado por experiências em que elas possam exercitar, né? Fazer aquilo que de fato traz esse senso de realização, né? Pessoal e profissional. E com isso, né, com essa promoção, né, de autonomia, com as atividades positivas e o aprendizado, a percepção de que eu estou saindo de um ponto A para um ponto B no meu desenvolvimento, acaba trazendo autoconfiança para essas pessoas também, né? Elas vão tendo clareza de que estão indo num bom caminho, né, de desenvolvimento e de carreira. Então, é muito mais sobre o que as pessoas precisam para se sentir seguras sobre a sua atuação, preparadas para enfrentar os desafios futuros, né? Nada melhor do que aprender vivendo e tendo experiências em que eu possa alimentar essa minha autoconfiança também. E o Li, que que... Oi, por favor, Ian. até aproveitar aqui um pouquinho, né, só para trazer Uhum, aqui um pouco do que a gente teve, sim. a gente gerou um recorte aqui, né, na palestra em relação ao que o pessoal está buscando hoje, bem rápido, só para ser um spoiler aí, né, de quem vai responder. E, assim, a gente teve a grande maioria respondendo que qualidade de vida é o que de fato estão buscando, né? Então, assim, a gente dá para entender que de fato, acho que hoje esse é o olhar número um, assim, para a gente começar a pensar em carreira, em construção, em outras opções, porque assim, se a gente não estiver bem, a gente não consegue pensar em outras coisas. Então, né, acho que é o top um ainda assim, de grande maioria, por assim, gente, respondam a pesquisa para a gente poder ver esse recorte bonitinho nesse ano, tá? Então, foi muito legal a participação Exatamente. aqui da Elba, do Gabriel, da Isabela. Então, continue aí. A gente vai sempre aqui vendo vocês comentar. Então, valeu aí pela É interação. isso mesmo. E é super importante também ver esse movimento, né, essa opinião das pessoas refletido, né, nas respostas da pesquisa, porque a gente consegue levar isso para o mercado. Só para que vocês saibam, à medida em que vocês vão respondendo, quando a gente passa pela tabulação, compila todas essas respostas, a gente faz um lançamento e disponibiliza no site, né, de Carreira dos Sonhos, que é a pesquisa, o relatório com os principais resultados dessa pesquisa. Então, muitos RHs de empresas, gestores, diretores, pessoas que podem ser seus futuros contratantes, eles vão beber dessa fonte para entender o que vocês estão buscando na experiência de trabalho. Então, bora lá compartilhar suas percepções na pesquisa também. E a gente também perguntou para as pessoas o que elas têm encontrado, né, na experiência de trabalho hoje. Então, a gente teve aqui esses dois dados, ó, que 41% das pessoas consideram que a empresa em que estão, que trabalham, né, tem uma estratégia para treinar, para desenvolver as pessoas nessas novas habilidades, e quase 50%, aqui 48%, afirmam fazer atividades conectadas com as suas habilidades e interesses. Pode parecer muito, mas olha só, o oposto é mais do que a metade, né? Então, assim, enquanto empresas, né, eu falei que os executivos, que os RHs vão olhar as respostas de vocês para aprender, entender como proporcionar experiências de trabalho melhores, é nesse sentido aqui. Então, se muita gente está dizendo que não faz atividade conectada com as suas habilidades, com seus interesses, que não tem clareza do que precisa desenvolver, não tem uma trilha para isso é um asset, né? Na verdade, é um ponto crítico para as empresas repensarem e redesenharem essa experiência. Uma coisa que conversa muito com isso, a gente tem observado uma tendência, né, de gestão de pessoas, é essa tendência skill-based. É uma abordagem que se baseia em identificar, mapear na equipe quais são as habilidades necessárias para cada função dentro da empresa
e identificar quais são as lacunas, né? O que que eu tenho de gap, dificuldade no sentido dessas habilidades, e quais são as sobreposições de habilidades, né? Onde eu tenho papéis distintos, mas tendo as mesmas habilidades para desenvolver algo que é crucial aqui para o negócio evoluir, por exemplo, né? Então, a Skill Based fala de a gente fazer uma fotografia, né, da nossa equipe, entender suas habilidades e colocar as pessoas nos lugares certos, né? Colocar a pessoa certa na cadeira certa. Então, isso é muito interessante também e é um movimento que a gente já tem visto nas empresas, né? Em algumas empresas, sobretudo de grande porte. Não é fácil fazer essa gestão, né? Fazer essa mudança de mindset, tem uma série de desafios, mas também quem implementa traz aprendizados, insights, melhoria de performance também, né? Que vale muito a gente comentar aqui, né? E para a média gestão e a alta liderança, o que que elas trazem, né? Então, assim, através dessa pesquisa, qual foi a nossa leitura? A média gestão, ela está entendendo, assim, está cada vez mais buscando o que que faz sentido para a sua vida, mas ainda existe uma tolerância, né, uma aceitação ao modelo tradicional de gestão, né, o que já é conhecido. Não sentem apoio das empresas para o seu desenvolvimento. Eu arrisco dizer que a média gestão é o público que tem uma rotina, assim, uma vida dentro do trabalho mais desafiadora, porque, veja, de um lado, tem o público jovem, o público que está em início de carreira, sedento de desenvolvimento, querendo feedback, querendo aprender, com tudo isso que a gente viu até aqui, e na alta liderança, pessoas cobrando por resultados, por melhora de performance. Então, esse público fica aqui entre a cruz e a espada, né, de um lado e de outro. E para a alta liderança, a gente já vê uma aderência baixa nessa questão, porque eles cresceram com a vida profissional ditando o ritmo da vida. Então, apesar de qualidade de vida importar para todas as pessoas, não é uma grande questão, porque eles já entenderam, né? Eles cresceram num modelo mental, cresceram e fizeram suas carreiras de um jeito e com uma rotina que valorizava essa sobrecarga, né? Então, a sobrecarga era reconhecida até ontem, maneira de dizer, né? Então, até logo ali atrás. Então, o cargo atual também, de uma certa forma, permite, vai garantindo alguma flexibilidade, autonomia para escolher a pessoa, já tem uma segurança financeira maior nessa fase de vida, né? Então, não é tanto sobre essa audiência que a gente está falando aqui, sobre essas grandes reflexões do empoderamento individual, né? Acho que quem mais está sofrendo e refletindo de uma maneira mais crítica sobre isso é a média gestão e são os jovens também. E quando a gente fala do letramento emocional, a gente está falando de que nos últimos anos a gente tem visto múltiplas mudanças, crises, Covid-19, né? A gente falou aqui da pandemia, um volume absurdo, a gente passa por uma enxurrada de informações, a gente está na economia, na era da economia da atenção, em que todo o conteúdo disputa com tudo, então eu tenho certeza que eu estou aqui com vocês, mas tem o WhatsApp web aberto aí no seu notebook, o Teams está chamando você logo ali do lado, eu sei, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, mas veja, essa superexposição e o acesso a esse volume de informação, uma expectativa de que a gente aprenda rápido, erre rápido, performe melhor, ainda mais rápido, né? Essa preocupação grande com essa superprodutividade vai acentuando e aumentando um problema gritante, que é a crise da saúde mental, né? Então, a gente precisa, aqui nessa tendência do letramento emocional, refletir sobre como a gente faz para viabilizar que as pessoas reconheçam, compreendam, consigam expressar as suas emoções aqui no ambiente de trabalho de uma forma construtiva, sem se sentir intimidada, exposta, né? Então, como é que a gente faz para trabalhar essas questões? Sabendo que não teremos respostas para todas as questões, né? Porque isso também é importante estar no nosso radar. Então, no letramento emocional, a gente fala sobre nomear o caos interno, então, identificar exatamente como é que a gente está se sentindo agora em relação aos desafios do trabalho, a essa rotina e em relação a essa conjunção, né, de vida e carreira. Como eu estou me sentindo? E isso também vai fazendo com que a gente vá refletindo sobre formas de priorizar o bem-estar, né? A gente falou da qualidade de vida, mas o fato é que a gente tem refletido mesmo sobre
quanto custa a minha paz de espírito, né? Qual é o custo-benefício dessa experiência de trabalho no fim do dia? Está mais pesando na balança para o bom ou para o ruim, né? Então, a gente tem feito esse exercício com muita frequência. E aqui no Brasil, a gente tem uma mania, né, de fazer piada com tudo, até com o que não tá bom, né? É o nosso jeitão, o nosso jeito de ser. Então, a gente vê uma série de memes, né, nas redes sociais falando mesmo sobre essa questão da sobrecarga, do burnout, das crises de ansiedade. Então, tem sido discutido dentro e fora das organizações em diferentes canais, né? Então, se antes era um papo que acontecia no almoço de domingo com a sua família, num ambiente controlado e seguro, hoje está no mundo, né? Então, todo mundo tem falado bastante sobre isso, né? Sobre esse impacto da saúde mental na vida. E a E gente aí, foi mapeando. Oi, por favor, até Ian. aproveitar esse tema aqui, a gente recebeu uma pergunta do Aham, Gabriel, né, que ele sim. traz assim: como que eu posso aplicar a gestão saudável, né, ou de qualidade de vida pessoal, não apenas para mim, mas também para familiares ou colegas próximos que enfrentam as mesmas dificuldades? É o Gabriel, né, que perguntou Gabriel isso. Duarte, isso. Gabriel, essa pergunta de milhões, assim, é um grande desafio a gente falar abertamente sobre, mas eu acho que esse já pode ser um primeiro passo aqui da nossa resposta, né, para a sua pergunta, a gente precisa encontrar um espaço seguro para nomear as nossas emoções, para poder falar das nossas emoções. Existe um impacto, por quê? Porque isso pode ser recebido de uma maneira positiva e de uma maneira que não seja tão bacana assim também, né? Porque nem todo mundo tem preparo para lidar com isso. A média gestão, que eu falei que está gargalada ali entre a cruz e a espada, nem sempre é preparada para lidar com isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui ainda na pesquisa. Então, no contexto do trabalho, existe um risco da sua liderança não saber exatamente como lidar, mas a depender da sua relação, das políticas da empresa, dos benefícios, você consegue achar caminhos para lidar com isso, endereçar essas questões, né, de saúde mental. E num contexto mais privado, tanto melhor, né? Porque a gente está dentro do nosso círculo de confiança, né? O falar em si já é terapêutico, mas buscar ajuda. Hoje tem muitos aplicativos, muitas soluções que são gratuitas, que também ajudam a gente, né? Desde meditação, leituras, enfim, uma série de questões. Mas quando a gente olha para as empresas mesmo, é realmente um desafio e pode ser uma incógnita. Se você está um certo tempo na empresa, conhece a cultura, por mais que ela não tenha uma política desenhada para ajudar os colaboradores nas questões de saúde mental, Gabriel, pode ser que essa liderança já consiga te acolher de alguma forma, te dar alguma orientação, né? Mas o falar, né, buscar a ajuda dentro das suas possibilidades, porque tem gente que vai ter mais possibilidade, né, e tem gente que vai ter menos, isso é muito importante para a gente começar a lidar com isso, né? A gente, nos últimos anos, Gabriel, foi mapeando, né, as emoções, com que frequência as pessoas vão se sentindo essas emoções aqui que estão na tela, né? Aqui a gente tem os índices, né, pensando no público jovem também, olha, quase 70% sentem muito frequentemente ou frequentemente preocupação, cansaço, ansiedade e também apatia. E quando a gente olha a apatia, vale também para classe socioeconômica A e E, né? Então, assim, não é só falando que o público mais vulnerável, né, que tem menos acesso à educação, ao trabalho, está mais prejudicado nesse sentido. Não. De uma forma geral, a gente tem visto as pessoas, né, a força de trabalho exausta, cansada, né, com essas questões de saúde mental para resolver. E somado a isso, a gente tem um cenário de que 29% das pessoas dizem que tem algum apoio para cuidar da sua saúde mental, isso é menos de um terço, né, do volume de respondentes. E pela primeira vez, a ONU recomendava que as empresas capacitassem as suas lideranças para identificar as pessoas do time que estejam em sofrimento. Tamanho é o volume de dados que vão comprovando que isso é uma questão crítica, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos, tem toda uma questão de burnout, outras
questões, né, de saúde mental muito deterioradas na sociedade brasileira. Então, a gente tem visto isso como realmente um grande problema. E a gente vê aqui dados de mercado que comprovam que investir em bem-estar, saúde mental, aumenta o desempenho em até 50% dentro das organizações. Então, por isso que a gente vê num contexto até global, né, a Organização Mundial da Saúde falando, cuidem, né, desenvolvam pessoas para saber acolher, para saber orientar essas pessoas que estão em sofrimento, para poder lidar com isso. Imagina se isso ganha, né, uma escalada muito grande, numa velocidade muito grande. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Olhando esse contexto do trabalho. E, além do apoio para lidar com a saúde mental, as pessoas esperam que essas empresas revejam não, né? Mas eliminem a cultura tóxica, né? Então, assim, sou super produtiva, aqui é o lugar das pessoas que estão sempre felizes, aqui você sempre tem alguma coisa positiva para comentar. A gente sabe que não é assim o tempo inteiro e em todos os lugares. Então, isso pode ser um grande gatilho para aumentar ainda mais o estresse, ou quando a gente olha para a questão da superprodutividade, né, essa questão de olhar a performance pela performance, né, aumentar números sem olhar as pessoas, né, e esses aspectos de saúde mental, isso vai contribuindo bastante para a exaustão. Então, ao invés de uma cultura tóxica, a ideia é que a gente possa ir adotando, né, nas empresas práticas que reforcem aqui e desenvolvam uma cultura de confiança e transparência. E quando a gente fala da superprodutividade, né, a gente fala assim, eu sou multitask, Lígia, eu estou aqui com você e estou mesmo no WhatsApp Web, as pessoas estão me chamando no Teams, eu consigo responder tudo? Não é verdade. Olha só, tem um estudo de Stanford que diz que só 2,5%, né, dos respondentes estão aptos para realizar multitarefas com eficiência. Você pode até fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas eficiência, né, fazer com qualidade, não é a mesma coisa, né? Então, as demais pessoas executam ações em muita velocidade, uma atrás da outra, e não necessariamente com qualidade, né? E isso vai nos desgastando absurdamente. E aí, Li, deixa eu até aproveitar que você, Por né, favor. falou sobre esse tema, né, de ser multitarefa, e assim, acho que também é olhando para conhecimento, né? Então, assim, a Elba trouxe uma pergunta que é bem assim, como acompanhar a evolução de todas as informações, inovações, tecnologias, se cada dia surgem múltiplas, como encontrar esse equilíbrio? Assim, acho que muito que você Uhum. falou, assim, né, tipo assim, é muito de você direcionar, né, o seu interesse, né, e, tipo, e não em pensar em absorver tudo ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir ser eficiente, né, ou absorver o conhecimento como deveria ser absorvido, né, então direcione, né, ali o que você está buscando, você vai conseguir depois ter um pratinho aqui, né, cheio, né, muito bem cheio de conhecimento, e você vai para outro pratinho e também enche ele. Aí você pode até falar, né, melhor sobre isso. Exato. Eu acho que uma coisa legal também, Elba, de considerar é assim, hoje, né, com acesso ao volume de informação que a gente tem, tecnologia emergindo, como a gente falou, tem muita coisa que eu e você temos agora a necessidade de aprender, e até vontade, né, de aprender. Mas a agenda do dia a dia é uma só, né? Então, é uma só. Então, a gente tem aqui as 8 horas de trabalho, tem umas 3 ou 4 para estudo, e a gente também precisa descansar, porque a gente não pode ser algoz dessa rotina e acabar criando condição para a gente adoecer, né? Quando a gente está falando de saúde mental aqui. Mas, tendo em vista tudo que a gente precisa desenvolver, tem clareza, consciência, enfim, necessidade, vontade, acho que é interessante a gente cruzar duas esferas para definir o que vamos estudar, né? Então, uma, assim, olhar para o que você tem vontade, quais são seus planos de carreira, quais são seus objetivos. Não sei ainda. Pense sobre isso para você poder ir, aos poucos, elencando as suas prioridades. Por onde eu começo, né? Então, veja o que é prioritário. Faz um exercício também de concatenar os seus interesses com o seu papel atual ou um papel futuro, se você quiser mudar de área, mudar de empresa, fazer uma transição de carreira, né? Então, tenta achar aqueles temas que são convergentes com o seu hoje e com o seu futuro, para você poder desenhar e elencar prioridades e fazer mesmo um plano de estudo, gente. Porque o nosso tempo é limitado, né? A gente não tem um tempo infinito. Então, isso pode ajudar e suavizar um pouco dessa ansiedade, sabe? Essa sensação
A gente vê aquele FOMO, né, que é o medo e a sensação de sentir, a sensação de imaginar que você está perdendo alguma coisa, né, é uma expressão em inglês. É, esse tipo de plano ajuda você a entender o que que é prioridade para você combinar com a necessidade de hoje, você hoje, e do seu futuro também. E olhando para empoderamento, a gente perguntou, né, ainda sobre o que eles encontram nas empresas hoje, a gente viu aqui 53% concordando que a liderança da empresa em que trabalham cultivam uma forte moral, uma cultura de equipe, e 52% dizendo que concordam que a gestão direta conduz bem os processos de mudança. Apesar de ser mais da metade, olha que grande o índice de quem não tem isso na sua experiência de trabalho, né, no seu papel. Então, é gritante, assim, a gente faz essa discussão com as empresas de investir para que os líderes, eles sejam o centro da ação, né? Eles vão, de fato, garantir que as pessoas consigam fazer as mudanças que são necessárias no dia a dia, que vão performar bem, mas de uma maneira saudável e sustentável. Então, para que isso aconteça, a gente também precisa, como empresas que contratam, né, como consultoria, provocar essas conversas com quem contrata, para fazer um redesenho mesmo no modelo de gestão de pessoas, porque não dá para cuidar de tudo ao mesmo tempo agora, né? E aí, para média gestão e alta liderança, existe uma aderência, né, nessa questão aqui, tanto na percepção enquanto profissionais, quanto na visão enquanto líder. O que isso quer dizer? A gente tem aqui, percebe que a nossa liderança, a alta liderança, né? Então, a média e a alta liderança percebem que a empresa está cultivando forte moral, está cultivando um espaço que as pessoas têm ali um senso de pertencimento, um trabalho em equipe, enfim, mas tem que lidar com toda essa questão, né, da gestão emocional, de acolher as pessoas, a demanda das pessoas que vem vindo nessa direção. E eles concordam com isso tanto sobre a ótica de quem é um colaborador, então, por exemplo, eu sou uma gerente ou sou uma diretora, estou na média gestão ou na alta liderança. Enquanto colaboradora, eu me vejo nesse cenário também, né, me identifico com isso. E também na minha visão como líder. Eu sei que a forma com que eu gerencio o meu time não está dando conta de resolver esses desafios, né, que a gente está experienciando na rotina de trabalho. Então, isso aumenta bastante o desafio em gestão de pessoas, porque a gente tem visto que é muito complexo conseguir garantir o engajamento das pessoas, preparar as pessoas para os desafios que elas têm hoje e para o futuro, e selecionar as pessoas com as habilidades que precisam, né, que a gente precisa trazer para dentro das empresas, né, por conta de todas essas mudanças. Então, se a gente pudesse fazer um grande resumo, conforme a gente vai crescendo no entendimento de que é necessário olhar para o bem-estar integral das pessoas, elas estão valorizando cada vez mais a liberdade. Eu quero escolher de acordo com os meus valores, com o que é precioso para mim, né, para ter uma vida relevante, uma vida significativa, e elas têm clareza de que estão na expectativa de que o trabalho seja uma parte da vida e não o contrário, né? Não a vida sendo engolida pelo trabalho. Elas querem ter essa jornada, essa experiência dentro de uma empresa que valorize a confiança, que seja transparente, que elas consigam se sentir seguras o suficiente, né, do que estão fazendo. Estou indo bem nesse caminho, não estou, o que que eu preciso desenvolver, né, para poder entregar os seus desafios, né? Então, em resumo, é um pouco sobre isso. Então, quando a gente encontra, independente de ser jovem, média gestão ou alta liderança, né, um ambiente de trabalho mais flexível, que a gente prioriza a saúde mental, que tem um ambiente mais colaborativo, aberto para inovar, né? E dá espaço, né? Um ambiente que dá espaço para a gente repensar a forma com que a gente faz a gestão de pessoas. Isso acaba fazendo mais sentido para as pessoas colaboradoras, né? Então, elas entram e a chance delas permanecerem aumenta muito mais, né? Então, a gente precisa realmente formar essas lideranças, prover um espaço de abertura, né? De realmente escutativa para promover o aprendizado, repensar esses modelos de gestão, e viabilizar essa transformação, né? Que não é simples, não é fácil, mas é profundamente necessária pelo momento que a gente está vivendo. A gente tem um ranking dentro dessa pesquisa que é da empresa dos sonhos, e a gente perguntou para as pessoas
alguns aspectos que pesam para ela tomar a decisão de qual é a empresa dos sonhos, né? Então, aqui a gente traz que 31% das pessoas dizem que é reputação de marca. Então, a reputação da marca institucional, corporativa, empregadora. Então, as pessoas observam cada vez mais. Tem escândalo na governança financeira, ambiental, social, tem alguma coisa crítica rolando. Então, elas se pautam nisso também, nesse tipo de informação. Se as empresas propiciam perspectiva de carreira, se o clima e a cultura são abertos a isso tudo, esses aspectos que a gente foi comentando, né, nessa sessão de hoje, se é uma empresa sólida, tem segurança financeira e se é feita uma governança responsável. E quando a gente olha se as pessoas dizem ter uma empresa dos sonhos, 75% dos jovens têm uma empresa dos sonhos e 81% da média gestão e alta liderança também dizem ter uma empresa dos sonhos. E esse aqui é o ranking, né, geral, aqui o ranking do top 10 empresas dos sonhos. Então, primeiro lugar, Google, segundo lugar, Vale, terceiro lugar, Ambev, quarto lugar, Globo, quinto, Itaú, sexto, Nestlé, sétimo, Bradesco, oitavo, Natura & Co, nono, Microsoft e décimo, Bayer. Eu sei que muitos de vocês podem estar se perguntando, né? Algumas, nossa, tal empresa teve aquele escândalo, aquele outro. O que a gente deixa muito claro aqui para vocês, a gente gosta de comentar também, é que esse ranking ele é formado a partir de respostas espontâneas, orgânicas, né, das pessoas respondentes. Então, por exemplo, se o Gabriel aqui que estava conversando com a gente colocar lá que é Todinho, a empresa dos sonhos, a nossa auditoria ajusta para PepsiCo, porque faz, né, é uma marca do portfólio. E a gente dá a possibilidade de que as pessoas escrevam ali, inclusive se é a minha própria empresa, a minha empresa dos sonhos, né? Então, isso é super importante para minimizar o viés metodológico, né? Para que a pessoa tenha o espaço de falar realmente o que ela privilegia. E, para quem está se questionando, né? Uma ou outra empresa aqui do ranking, vale muito a observação e a avaliação de vocês sobre o que as empresas de fato aprenderam a partir de experiências negativas e o trabalho que elas se dispuseram a fazer, tanto em termos de transparência e de recuperação reputacional. O que elas estão fazendo junto à imprensa, junto ao governo, junto à academia, né, às universidades, junto aos estudantes? O que ela está fazendo para reparar ou para cuidar das questões mais delicadas que elas passaram recentemente? Isso vai responder bastante do desconforto que uma ou outra pessoa deve ter aqui ao olhar esse ranking, tá? E a gente pergunta para as pessoas os 5 principais motivos pelos quais elas escolheram essas empresas como empresas dos sonhos, e a gente tem aqui no primeiríssimo lugar, há mais de 12 anos, desenvolvimento. Então, elas se informam que as empresas do ranking oferecem desenvolvimento para suas pessoas, têm espaço para fazer o que gosta, tem uma boa imagem, olha aí a reputação, né, no mercado, o segmento de atuação é atrativo para quem respondeu e tem a chance de inovar. Esses são os 5 principais motivos pelos quais esse ranking se desenhou desta forma, na opinião de quem responde à pesquisa. E elas se informam de tudo isso pelos sites, pelas redes sociais, por palestras como essa que a gente está fazendo aqui, eventos, e pela qualidade de produtos e serviços. Então, eu estou aqui em cima do laço, né, do meu tempo, mas eu queria repetir aqui o QR Code para pedir que vocês participem da pesquisa. Estou deixando aqui tanto o meu e-mail quanto o meu LinkedIn para que a gente possa se conectar e seguir conversando. Eu costumo responder vocês, então fiquem à vontade. Eu estou super à disposição para continuar nessa conversa. Ian, temos ainda perguntas? Acho que dá para fazer mais uma perguntinha aqui, rapidinho. Perfeito. Temos a última pergunta, né? Deixa aqui para o finalzinho para a gente poder responder. É do Vinícius Roque. Ele pergunta assim: como se adaptar ao mercado tendo em vista que até vagas como jovem aprendiz exigem muito do candidato? Então, assim, como se preparar desde o início lá, né, para tipo, de fato conseguir galgar essa carreira, né, que eles podem acabar aí criando, imaginando Olha, na mente de para vocês. numa longa história curta para responder essa pergunta, porque ela é bem comprida de jornada, eu acho que é Sim. tentar sempre conectar o saber técnico que a universidade vai trazendo com a aterrissagem na prática.
Dá para eu desenhar projetos? Dá para eu participar do movimento Empresa Júnior? Dá para eu fazer voluntariado? Quais situações vão me expor a trabalhar em grupos, né? Trocar com pessoas, aprender com e através desses grupos, né? Dessas pessoas, e falar mais sobre isso, né? Se expor, se colocar mesmo, colocar sua opinião no mundo. Isso é uma longa história curta para essa pergunta. Espero que eu tenha contribuído aí. Mark, não briga comigo. Muito bom, Lígia. Ian. Eu não brigo com ninguém. Eu acho que Por a favor. palestra foi incrível. Eu acho que é natural que a gente tenha dúvidas, perguntas. E para isso, pessoal, a Lígia e o Ian vão estar lá no stand virtual da Companhia de Talentos. Assim que terminar a palestra, vocês podem visitar o stand. Lá vocês têm vagas, vocês têm conteúdos super interessantes. E isso é um dos pilares do Emprega, trazer conteúdos de desenvolvimento para vocês que complementem a formação teórica que vocês têm na universidade. E ao longo do ano, isso só vai crescendo, só vai aumentando. Então, aproveitem, visitem o stand e vocês podem complementar as perguntas no chat com a Lígia e com o Ian. Muito obrigado pela participação de todos. Temos Obrigada, uma gente. palestra super bacana da Ilus agora sobre logística e é uma palestra que abre oportunidades para várias áreas de formação. Então, é às 5, dá tempo de ir no stand, dá tempo de bater um papo com o pessoal da Companhia de Talentos e voltar para o auditório para a palestra da Ilus. E queria dar um último aviso, pessoal: o Emprega não fecha nunca. Vagas, conteúdos, informações estão disponíveis 365 dias por ano. E toda semana vai ter algum evento novo. Lígia e Ian, eu já deixo o convite para vocês, a gente quer tê-los muitas vezes no Emprega, tanto fazendo palestras como fazendo oficinas de desenvolvimento com os participantes, que eu sei que vocês têm um grande conhecimento sobre essas áreas de processo seletivo, conhecem o mercado de RH, então o convite está feito, a gente vai combinando e Obrigada. vamos agendando novos momentos. Vamos sim, Mark. Obrigada, gente. Obrigada Muito pela legal, presença. Mark. Tchau, tchau, Gente, espero pessoal. vocês lá no Obrigado a stand, tá bom? todos. Vou lá. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.